Hum, chegaram, né? Que bom. Meninas, nós temos, acho que, Vivi, você tem redação comigo? Não, né? Eu já estou ficando perdida. Eu acho que não sei se a Nath tem. É porque essa semana eu não peguei, eu tive que reler o livro A Viuvinha para poder formular a prova para o primeiro ano, né? Aí fiquei mais em volta na leitura desse livro, depois formular a prova para mandar para esses meninos fazerem. E aí acabei me enrolando, porque também minha mãe não estava muito legal. Aí ficava com a mamãe um pouco, lia um pouco, fazia a prova um pouco e aí passou. Mas, graças a Deus, agora tudo está entrando nos eixos. Agora, o Anthony, cadê ele, que eu vi que chegou aqui agora? Então, Anthony, eu tenho certeza. Anthony, você tem uma redação, eu estou com uma redação sua, né, da invisibilidade, não é? Acho que ele não escutou, prof. O Anthony. Oi. Eu estou com a redação sua, né, da invisibilidade, não é? Tá. Então, mas eu ainda não corrigi. Estou falando para as meninas porque eu fiquei lendo um livro, né, porque eu mandei o primeiro ano ler A Viuvinha, e eu, claro que eu já li esse livro 500 vezes, mas agora a gente tem de reler, porque vai que eles me botam uma coisa lá que eu já esqueci. Aí eu fiquei relendo o livro para formular a prova também, e problema mesmo aqui em casa e tal, aí eu peguei, eu tinha que encostar a porta, tá? Aí, essa semana minha mãe não estava muito legal, e aí eu tive, sim, não estou reclamando do tempo não, né? Mas tive que dar mais atenção para ela. Aí eu me atrasei toda, tá? Mas pode ter certeza, Anthony, que essa semana ela fica corrigidinha e eu mando para você, tá bom? E se alguém quiser mandar também, eu vou corrigir, tá bom? Bom, gente, nosso assunto de hoje, eu sei que é meio cansativo, mas amanhã a gente vê redação. Ontem eu fiz uma livezinha, vocês não me viram não, né, bonitão? Mandaram no grupo depois que já tinha começado meia hora. Aí eu entrei, tipo, acabou 20 minutinhos, acabou, acho. É igual eu tinha uma reunião também, na hora que eu entrei na reunião, foi a semana passada. Na hora que eu consegui entrar, a minha tá, agradeço a presença de vocês, o Danilo, gente, tudo certo, então eu falei, pronto. Aí eu falei, tô aqui, hein? Só fiz dizer que estava lá, mas não deu. Mas eu ontem falei sobre os defeitos que vocês não podem cometer na introdução, mas não vou falar disso hoje, não. Amanhã eu falo, vou repetir, porque eu estou corrigindo algumas redações e estou vendo aquele problema. E na introdução, logo, ter erro, a gente não pode, de jeito nenhum, né? Então, amanhã eu falo disso com vocês. Hoje, eu quero terminar. Gente, tem uns assuntos que eu mesmo sei que eles são meio cansativos, mas só que eles são necessários. Porque a competência 1, né, é aquela que você tem de comprovar que você já definiu, já domina conteúdo gramatical. E aí, esse daqui é um, inclusive, várias vezes eu vou mostrar para vocês, que vocês provavelmente usarão. Então, vamos lá, né? Para a gente terminar essa aula, para vocês também descansarem. Esse daqui a gente ficou, acho que a semana passada, nós fizemos esse, né, de sílabus de gênero, de número, de pessoa. Agora, esse daqui eu não me lembro se a gente fez. Como diz o sociólogo Domenico de Mastro... A gente não corrigiu a outra. Não corrigiu a outra, não? Não, então fecha o olho aí, hein? Fecha o olho, porque eu quero que você me diga. Não, olha, agora estou olhando. Então, vocês estão olhando, hein? Olha o olhinho aí escondidinho, olhando tudo. Vamos lá. Bom, mesmo sem olhar não é possível, porque eu dou uma olhada assim, eu não consigo guardar tudo de vez. Mas vamos lá. Vossa Excelência é temido. Só revisando. Sílabus de número, você vai lembrar, porque eu só estou falando que, gente, às vezes eu fico meio chata, repito. Mas é porque eu me lembro quando eu estudava, tinha umas coisas que, Marcos apareceu, que bom, hoje nós temos um público maior. Então,
quando eu estudava, tinha umas coisas que eu não conseguia guardar. E aí eu ficava na maior dificuldade, passei a vida com dificuldade. Aí hoje, aquilo que eu tive dificuldade, eu quero bater para vocês não terem. Aí, por exemplo, eu sempre confundia siléxico de número e siléxico de pessoa. Para mim era tudo a mesma coisa. Bom, quando eu falar de número, é porque eu tenho uma palavra no singular e uma no plural. Guardem isso. De número é singular e plural. Porque as outras agora vão ficar fáceis de vocês identificarem. Então, número é uma palavra no singular e uma no plural. Gênero, masculino e feminino. E pessoa é porque um pronome pode estar numa pessoa e o verbo em outra pessoa. Quando fala de pessoa, tem a ver com verbo e nome. Quando fala de número, é singular e plural. Vamos lá. Vossa Excelência é temido por todos. Silepse de... Pode falar baixinho que eu leio os lábios. De gênero, né? De gênero. Por quê? Provavelmente, porque se eu fosse gramatical, eu iria por aqui, ó. O certo seria Vossa Excelência é temida, porque Vossa Excelência é uma palavra feminina. Só que a pessoa deve ter olhado, era um homem que estava falando para um homem, por isso a pessoa usou temido. É igual a palavra obrigado, né? Um dia eu estava ali, meu marido foi abastecer, aí parou no posto, claro. Ia abastecer onde? No posto, lógico. Então, mas aí tinha um carro abastecendo assim do outro lado. E eu vi que a moça falou para o rapaz, o motorista falou para a moça, era uma frentista, falou para ela, obrigado. Aí a mulher que estava lá falou assim, ué, mas é uma mulher, você tinha de falar obrigada. Aí você viu a confusão que ela fez? Quer dizer, a gente agradece, nós, mulheres, vamos falar obrigada em qualquer situação. E o homem vai falar obrigado em qualquer situação. Então, o que eu percebi? Eu percebi que a mulher achava que o homem tinha que falar obrigada, porque quem estava atendendo a ele era uma mulher, viu? A mesma coisa que Vossa Excelência era para ser uma palavra no feminino, porque Vossa Excelência é feminina a palavra. Mas aí era um homem, então não referiu a ele no masculino. Os trabalhadores somos esforçados. E aí? Qual a silexe? Pessoa. De pessoa, isso. Trabalhadores, terceira pessoa. Somos, primeira, né? Então, 3. Depois, toda a população lutava por seus direitos. Número, população no singular, lutavam, isso aí. Então, número 1. João é um criança. Gênero? Gênero. Porque ela viu que criança é uma palavra feminina, mas ela estava falando de João, então ela achava que tinha de usar um artigo masculino, né? Então, é de gênero. Todo o povo estava revoltado, queriam justiça. Número. De número. Gente, ó, essa daqui é muito comum a pessoa errar na escrita, na redação. Você sabe por quê? Você viu que ela colocou um sujeito aqui, pontuou e começou um novo período. Então, como está distante, ela pode fazer essa concordância com o que está na cabeça. Marcos, quero ver seu rostinho, hein? Agora vamos ver essa daqui, ó. Como diz o sociólogo Domenico de Masi, contratação inadequada. Inadequada, estou igual a minha vizinha. Contratação inadequada. Você seleciona gente quadrada e quer que elas passem, de repente, a ser redondas. Mais importante que a alta rotatividade, dirão alguns, é saber lidar com os desligamentos. Se demissões são inevitáveis, o mínimo a fazer é tratar os demitidos com respeito, dignidade e transparência.
assegurando os direitos trabalhistas e estendendo benefícios por um período maior. Não é crível. Tudo que hajam defensores, contudo, que hajam defensores de tudo, não sei como é que lê isso, elevado. A alta rotatividade é doença grave e não deve ser subestimada. Bom, nós temos uma questão que está pedindo, mas nós temos uma outra concordância errada aí. Vamos lá. É porque está cobrando silex, aí ele só ficou nisso, né? No contexto, explique a concordância do termo redondas, justificando se está correta ou não. Redondas. Por que ele colocou a palavra redondas aqui em cima? Ó. Por que ele usou redondas? Porque tem elas. Elas passem a ser redondas. Mas ele, na verdade, ele estava fazendo uma concordância com uma outra palavra aqui, Anthony. É Anthony ou Anthony? Anthony. Tudo faz. Olha só. Você seleciona gente quadrada e quer que elas passem, de repente, a ser redondas. E ele colocou esse elas também, fazendo uma concordância também silética. Olha só. Porque ele está falando de quem? De gente. Viu? Então, na cabeça dele, esse gente é um monte de pessoas. Aí ele vai se referir a essa gente, ele usa elas e usa redondas. Então, ele fez redondas, concordando aqui com elas, mas, na verdade, o elas também, ele fez uma referência a uma palavra singular. Viu? Então, ó, no contexto, a concordância de redondas está sendo feita com a quantidade, né, de pessoas. Aí, o elas, um monte de gente, um monte de pessoas, porque ele achou que gente é muita. Você contrata gente, então contrata pessoas, né, quadradas, isso aí. E depois justifica se está certa ou errada. Ela está correta, né? Porque ele fez essa concordância aí e com elas, que no elas está concordando com gente, é uma concordância ideológica, né? Então, acaba ficando certo. Agora, tá. Vocês viram outro problema aqui? Ó. Não é crível, contudo, que hajam defensores, eu não sei ler essa palavra, elevado. Então, hajam, aqui eu poderia substituir esse hajam por que palavra? Existam? Existam. E toda vez que você usar o verbo haver no sentido de existir, né, ele não pode ser flexionado. Então, aqui, ó, seria isso daqui. Contudo, não é crível, contudo, que haja defensores. A mesma coisa ele fez, ele viu defensores e aí ele jogou o verbo haver no plural. E está errado. Se fosse o existir, aí estava certo. Existam defensores. Mas se no verbo haver, gente, é no singular. Cuidado com isso na redação, porque é considerado um erro grave. Eu vou até procurar lá na cartilha. Espera. Então, tipo, não pode usar o verbo haver no plural? É só haja? Você pode usar assim, ó. Eles hão de falar a verdade comigo. Eles haverão de falar a verdade comigo. Agora, se você usar o verbo haver no sentido de existir, nunca no plural, Vivian, nunca. No Brasil, já houve conflitos diversos. Se você colocar no Brasil, já houveram, está errado. Naquela festa, havia muitas pessoas, não haviam muitas pessoas. Agora, se você no lugar do haver colocar o existir, aí você vai flexionar.
naquela festa existiam, no Brasil já existiram, existirão dias melhores, mas haverá dias melhores. Tá? Então, o verbo haver nunca no plural. É um erro considerado grave. Tá? Bom, então falei que eu sei que é meio cansativo. Eu tentei dividir o conteúdo, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, depois até trouxe uma atividade, depois a gente tem outra aula outra, para poder não sobrecarregar você. Porque eu sei que concordância é cansativo, mas é uma matéria que você também usa, um conteúdo que você usa, né? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar de sujeito composto. Até agora a gente falou de sujeito simples, né? Sujeito fracionário, sujeito percentual, a maioria de, sujeito coletivo. Agora a gente vai falar de sujeito composto. Então, o que acontece? Se você colocar o sujeito composto... Rita, Oi? peraí, então a gente já saiu da concordância siléptica? Como assim? Já. Agora, nós estamos dando a siléptica acabou. Siléptica ou ideológica acabou. Só tem aqueles 3 casos mesmo. Quando a gente fala, toda vez que você ouvir falar em concordância siléptica ou concordância ideológica, você vai ouvir falar desses 3 casos. Silépsia de gênero, de número ou de pessoa. Acabou, tá? Agora, por isso que eu coloquei concordância verbal 2, sujeito composto. Então, o que é esse sujeito, essa concordância com o sujeito composto? O sujeito composto, ele pode vir antes do verbo ou depois do verbo, que é o primeiro caso nosso aqui. Quando ele vier depois do verbo, vendo céu e terra, é o sujeito. João e Maria, Linhares e Colatina, são sujeitos. Os sujeitos. Se ele vier depois do verbo, você tem 2 concordâncias. Você pode jogar para o plural ou pode concordar com o núcleo mais próximo. Passarão o céu e a terra. Correto. Ou passará o céu e a terra. Você está concordando com o céu. Tá? Eu vou falar. Chegarão o pai e o filho. Ou chegará o pai e o filho. Viu? Qualquer coisa que você quiser. Tá? Entrarão agora o presidente e o ministro. Ou entrará agora o presidente e o ministro. Então, se o verbo vier antes do sujeito, você pode concordar, tem 2 concordâncias. Mas se o verbo vier, mas se o verbo vier depois do sujeito, aí só tem uma concordância, né, gente? Ô Murilo, não é ali não, ó. Lá no canto, lá. Mas se o verbo vier depois, ó, o céu e a terra, se você falar passará, pelo amor de Deus, né? Aqui nós não vamos nem perder tempo. Você vai falar sempre, nós já falamos correto, o menino e a menina chegaram, Linhares e Colatina estão em risco moderado, Vitória e Rio de Janeiro são belas capitais, então você vai colocar do jeito que você quiser, mas sempre no plural, jamais no singular, né? Aí eu chamei a atenção até do 3º ano agora para o seguinte. Olha a diferença. Quando é concordância nominal, se o adjetivo vier depois, você tem 2 concordâncias. Comprei mamão e abacaxi maduro, concordando com abacaxi. Ou maduros, concordando com os 2. Tá vendo? Agora, se é concordância verbal, isso que aqui tem 2, na concordância verbal, é se o verbo vier antes. É o contrário. Comprei maduro, abacaxi, mamão. Eu não posso colocar comprei maduros. Sempre, se o adjetivo vier antes, ele vai concordar sempre com o mais próximo. Se ele vier depois, ele vai concordar ou com o mais próximo ou com os 2. Agora, em se tratando de verbo, não. Antes,
duas concordâncias. Qual mais próximo com os dois. Depois, apenas uma concordância. Bom, se forem pessoas gramaticais diferentes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? E por aí vai. Olha só, o eu, a primeira pessoa, sempre prevalece sobre as demais. Então, eu e tu, eu, primeira pessoa, né? O singular, tu, segunda pessoa. Então, eu e tu cantaremos. Ou seja, a gente joga para a primeira do plural. Não vou demorar nisso, porque vocês não falam diferente. Você não vai falar, eu e tu viajarão. Você não vai falar desse jeito, né? Você fala, eu e tu viajaremos, eu e tu comeremos, eu e tu dormiremos, e por aí vai. Sempre a primeira do plural. Eu e você, a mesma coisa. Eu e você sairemos hoje, você fala desse jeito. Eu e você estudaremos a matéria, eu e você passaremos no vestibular, Deus quiser, né? E tudo bem. Agora, tu e ele. Que bagunça. Ah, sim. Não, eu falei, que bagunça eu fiz aqui. Ó, tu e ele. Agora eu já não estou fazendo parte do grupo. Então, a primeira pessoa do plural vai desaparecer. Tu e ele. Gente, quando eu estudei, é bom ser velho, porque a gente vai acompanhando a evolução da língua, né? Quando eu estudei, não existia essa terceira pessoa aqui, não. Nós falávamos, mas era considerado errado. Só que a língua acompanha a evolução dos tempos. As pessoas começaram a falar assim, e aí a língua registrou. Então, quando for tu e ele, você pode falar cantarão, quer dizer, levando para a terceira pessoa do plural, eles, ou cantareis, levando para a segunda pessoa do plural, que é o vós. Tá? Eu vou falar, tu e ele viajareis amanhã? Tu e ele viajarão amanhã? Por que eu estou te falando isso? Porque pode aparecer uma questão no vestibular e você vai falar assim, não, um dos dois está errado. Tu e ele cantarão ou tu e ele cantareis? Como cantareis? Não faz parte da nossa vida, não faz parte do nosso cotidiano, a gente pode achar que está errado, mas está certo, tá? Então, a segunda pessoa mais a terceira, verbo na terceira do plural ou segunda do plural. Marcos Vinícius, está aí? Hein, Marcão? O quê? Oi, amor. Hein, fala de novo das pessoas gramaticais Gramaticais? diferentes, Então, por vamos causa que eu lá. tava anotando aqui. Tá. Quais são as pessoas gramaticais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, eu poderia falar, Natália, aqui, ó. Eu, mais, tu, ou ele, vai virar o quê? Nós. Tá vendo? Resumozinho. Tu, mais, ele, vai virar, ó, eles, ou vós. Estou pensando, aí vai devagar. Tá vendo? Então, se for eu e tu, ou eu e ele, nós vamos usar o nós, primeira pessoa do plural. Se for tu e ele, vai virar eles ou vós. Então, tu e ele farão a prova amanhã ou fareis a prova amanhã. Tá? Os dois estão certos. Posso? Sim, pode ir. Tá. Agora, ó, esse daí vocês podem usar na redação, hein? É um conectivo ou nem. É um conectivo que a gente pode usar lá na nossa produção. Então, você vai falar nem o Brasil, nem os Estados Unidos, ou o Brasil, ou a Alemanha, né? Você pode usar o ministro da Educação, ou
o ministro da Agricultura, ou nem o ministro da Educação, nem da Agricultura. Você pode usar ele, é um conectivo que nós podemos usar na nossa redação, ou nem. Quando nós usamos, quando o sujeito é ligado por esse daí, ou e nem, o que vai acontecer? Você tem de pensar em 3 hipóteses. É uma ideia de exclusão? É uma ideia de inclusão? Ou é uma retificação, ou seja, um conserto que eu vou fazer? Então, se for ideia de exclusão, o verbo vai ficar no singular. Você vai falar, por exemplo, o governo do estado ou do município. Bom, eu quero apenas um. O governo do estado ou do município vencerá essa demanda, porque apenas um vai vencer. Tá vendo? O Santos ou o Palmeiras será o campeão, porque só um vai ser. O Brasil ou os Estados Unidos será o líder desse projeto. Tá? O Brasil, a Alemanha ou os Estados Unidos será o líder desse projeto. Então, o verbo no singular, porque os dois não poderão ser líderes, os dois não poderão vencer, ser o campeão. Tá vendo? Aqui, ó, Carlos ou João se casará com Maria. Os dois não podem casar, um pode casar e o outro se tornar amante. Agora, casar é um só. Ou o aluno, ou os professores. Agora, você pode concordar, talvez fica mais fácil para você guardar, né? Exclusão. Concordância com o mais próximo. A maioria das gramáticas fala como eu estou falando para vocês. Você tem de pensar que apenas um pode concordar, fazer aquilo, né? Agora, aqui a gramática do material que a gente usa, ela traz essa aqui também, ó. Você pode concordar com o mais próximo. O aluno ou os professores sairão com o diretor. Então, aqui, porque professores está no plural, aí eu vou concordar com professores, né? O aluno ou os professores sairão, porque também ficaria feio, né? O aluno ou os professores sairá, também daria para ser, tá? Porque eles falam que se houver ideia de exclusão, você pode jogar o verbo no singular. Agora, ideia de inclusão. Os dois podem praticar aquela ação. Por exemplo, o pai e a mãe responsáveis pelos filhos. Quer dizer, os dois são. Então, o pai e a mãe são responsáveis pelos filhos. Como é que fala? Espírito Santo ou o Rio de Janeiro devem combater o vírus. O Brasil ou a Alemanha devem investir alto na vacina contra o coronavírus, viu? Porque os dois podem fazer. Então, se você estiver escrevendo lá, o Brasil ou o Japão discutiram sobre as grandes queimadas ocorridas nos últimos meses. Então, o Brasil ou o Japão lutaram para acabar com as queimadas. Então, os dois fizeram isso, os dois podem fazer. Agora, quando for uma coisa que só um pode, o Brasil ou o Japão será campeão, porque os dois não podem ser. Viu? Então, você que vai ver aí se pode haver a exclusão ou inclusão. Eu falo tomar leite ou comer queijo fazem bem à saúde, porque os dois fazem. Tá? Posso passar, Nath? Agora, então aqui a retificação é como se você dissesse, ou seja, nem eu, nem você, pessoas gramaticais diferentes, eu, você. Nós já sabemos que a primeira pessoa prevalece sobre as demais, isso a gente precisa nem falar, né? Se tiver o eu, você vai jogar sempre a primeira pessoa do plural. Nem eu, nem você conseguiremos resolver o problema. Naturalmente, se eu colocar nem eu, nem você conseguirá,
Aí vai falar assim, ó, gramatical, o verbo concordará com o núcleo mais próximo, considerando a pessoa gramatical. Mas só que a pessoa gramatical, o eu prevalece sobre as demais. Nem eu, nem você conseguiremos. Nem eu, nem Paulo sairemos. Nem eu, nem ele faremos. Porque a primeira pessoa prevalece sempre sobre as demais. Agora, gente, falando nisso aqui, me lembrei de uma situação. Ó, isso não é gramatical, isso é ético. Por exemplo, se você for falar de alguma coisa boa que você e uma pessoa fizerem, se a coisa for boa, você se joga sempre em último lugar. O eu vai para o último lugar e o ele vai para o primeiro. Ou você vai para o primeiro, ou o nome vai para o primeiro. Você em último, se a coisa for boa. Se a coisa for ruim, você deve se colocar em primeiro e a pessoa depois. Por exemplo, você fala, Anthony e eu ajudamos a velhinha a atravessar a rua. Ficar uma ação boa, praticar uma ação boa. Né? Vivian e eu doamos um caderno para a criança. Tá? Nath e eu demos o lugar para o velhinho sentar. Então, coisas boas, eu vou sempre para o final. Agora, se a coisa for ruim, eu devo me colocar. Eu e Marcos falamos com o diretor, não, quebramos o vidro da sala. Eu e Marcos quebramos, eu e Marcos deixamos a torneira aberta, eu e Marcos ignoramos a pessoa que queria atravessar a rua. Por quê? O que a gramática diz? Que quando você se coloca em primeiro lugar, se a coisa for boa, parece que você está querendo aparecer, se exaltar, se enaltecer, tá vendo? Agora, quando você coloca a coisa ruim, você atrás, parece que está querendo se esconder. Então, Clemente diz, fulano e eu demos uma esmola para aquele menininho ali. Agora, eu e fulano empurramos o menino, tá? Então, aqui, nem eu, nem você conseguiremos resolver o problema. O professor titular, ou, que ele queria dizer, ou melhor, em vez de falar ou melhor, ele colocou os professores, concordaram com essa decisão. Então, ele está retificando o professor, aí, como se ele dissesse, ou melhor, os professores. Então, houve uma retificação, aí quer dizer, uma retificação é um conserto, né? Aí ele preferiu, aí você joga o verbo no plural. Tá? Toda vez que for retificar, concorda com o núcleo mais próximo, né? Não é se jogar no plural. O professor titular ou o aluno, né? Aí vai o verbo no singular, porque aluno está no singular. Posso passar? Tá. Um ou outro, nenhum, nem outro. Vamos lá, o sujeito é constituído pela expressão um ou outro, nenhum, nem outro. Os meninos vieram aqui em casa. Pedro e João vieram aqui em casa. Nenhum, nem outro lavou o copo que sujou. Nenhum, nem outro almoçou, quis almoçar. Ou um ou outro, mas também aí uma ideia de exclusão, né? Um ou outro ficará aqui. Não são os dois que vão ficar. Você observa, ó, João e Carlos estão aqui. Um ou outro vai fazer o almoço para mim. Não serão os dois. Aí é só a gente pela ideia que não dá para a gente esquecer. Um ou outro, nenhum, nem outro. Você observa que dá sempre uma ideia de uma pessoa só, né? Nenhum, nem outro fez o trabalho manuscrito. Ou outro ficará aqui hoje para me ajudar. Você observa que você não falaria diferente.
um ou outro ficará aqui hoje para me ajudar. Você não olha, um ou outro ficarão aqui. A própria língua já ajuda você a guardar determinadas regras. Não precisa ficar decorando. Só de você pensar, nenhum nem outro. Quer dizer, fez o trabalho. Ah, mas aqui alguém pode falar, nenhum nem outro fizeram o trabalho. Mas essa expressão, nenhum nem outro, é essa daqui. Só voltando aqui um pouquinho. Tá. Aqui quando eu tenho nem, ali é a ideia de exclusão mesmo, né? Bom, vamos continuar? Bom, quando o sujeito for um e outro, tanto faz o singular como o plural. Um e outro aluno fez o trabalho, ou um e outro aluno fizeram o trabalho. Aí, se vocês escreverem um país e outro, como se fala, distribuíram, não é isso que eu queria falar, não é distribuir, não. Ai, que verba. Vai lá, me ajuda aí a palavra. Um e outro país, né, distribuíram verba, não eliminaram verba. Credo, selecionaram, não. Investiram? Investiram, pode ser, investiram. Um e outro país investiram em educação. Está correto. Mas se você também ficar na dúvida, investiu em educação, correto também. Tá? Agora, bom, não precisa nem dificuldade. Rapidinho, ó. Toda vez que você usar o Ministério da Educação com o Ministério da Agricultura, estou lá na conclusão do meu texto. Aí eu usei o conectivo com para ligar os dois sujeitos, né? O Ministério da Educação com o Ministério da Cultura. Se eu quiser dar ênfase ao primeiro, eu uso o verbo no singular. Se eu quiser tratar de igual para igual, eu uso o verbo no plural. Então, eu posso falar, o Ministério da Agricultura com o Ministério da Educação devem promover campanhas contra a invisibilidade ou que denuncie ressalte a invisibilidade social. Tá vendo? Então, o Ministério da Educação com o Ministério da Agricultura, sei lá, da Cidadania, devem. Mas, se eu quiser, eu posso jogar no singular. O Ministério da Educação com o Ministério da Cidadania deve. Se eu colocar deve, é porque eu estou dando ênfase ao Ministério da Educação. Se eu colocar devem, eu estou trabalhando de igual para igual. Eu coloquei, o pai com os filhos fez uma boa campanha. Quando eu coloquei fez, eu dei ênfase ao pai e menos ênfase ao filho. O governador com sua comitiva virá alinhar. Se eu colocar virá, estou enfatizando o governador. Se eu colocar virão, estou tratando os dois de igual para igual. O prefeito com seus assessores fez uma boa campanha. Então, aqui eu estou enfatizando o prefeito e colocando assessores em segundo plano. Tá? Posso? Ô, Marcos, você está aí ou você foi embora, gato? Oi, aqui. Você está aí, meu menino? Porque você está tão quietinho. Eu vi esse negócio que eles colocam na internet, né, de aulas online. Aí fala, o professor pergunta, fulano, aí é um silêncio. Fulano, é um silêncio, é só a tela preta. Ele deu o nome até de tela preta. Você falou que o professor fica, chama, e todo mundo na dele, ninguém está te ouvindo mais. Fazendo uma gozação em cima dessas aulas, né? Então, vamos lá. Algumas expressões, não só... Aí também vocês usam. Não só, mas também. Né? Aí você está usando lá na sua tese. Com expressões não só, mas também, não apenas, mas ainda. Tanto quanto, verbo no plural. Isso aqui é um que vocês usam muito na tese. Não só a negligência governamental, mas também
a ineficiência educacional contribuem para o mal-estar da população ou para a violência no mundo. Tá vendo? Oi. Eu tenho uma dúvida que, tipo, na minha conclusão, eu sempre coloco, por exemplo, alguém junto com outra pessoa, tipo, em parceria, alguma coisa assim. Aham. Aí, tipo, é deve ou devem? Eu sempre confundo isso. Então, olha bem, você deve jogar no deixar singular. Porque aí você tá dando ênfase àquele ali. O governo, não, a Secretaria de Educação, em parceria com a da saúde, deve, sabe? Então, você pode jogar, que é aquilo que a gente falou, você está dando ênfase à primeira. Então, vamos continuar dando ênfase a ela. Tá? Mas, da mesma forma, pode... É porque talvez a pessoa que vai corrigir pode, assim, dar aquela equivocada ali, fazer você perder ponto. Então, deixa como você está fazendo. Assim, deixa no singular. Em parceria com o CADEB, tá? Então tá, ó, não só o pai, mas também a mãe decidiram repreender o filho, porque é uma soma, né? Não só o Brasil, mas também a Nicarágua devem participar dos encontros para assinar os objetivos da ECO 2030. Então, tanto um quanto o outro. Tanto o pai quanto a mãe, tanto o Brasil, tanto o Espírito Santo quanto o Rio de Janeiro, devem investir em medidas contra o coronavírus. Então, é sempre soma. Ó, tanto o desprezo como a atenção constante podem desmotivar uma pessoa no trabalho. Então, você vai usar o verbo. Eu até negritei isso aqui, porque eu sei que vocês usam isso na introdução. Então, tá aí, né? Verbo no plural, que é uma soma de ações. Bom, gente, uma série gradativa. O que é série gradativa? É quando você coloca vários nomes. Por exemplo, ó, um olhar, um aperto de mão, um abraço e um beijo. Aí foi aumentando, né? Ó, um olhar, um aperto de mão, um abraço e um beijo. Foi aumentando. Um grão de areia, uma pedrinha, ó, uma poeira, um grão de areia, uma pedrinha, um tijolo. Viu como eu fui aumentando? Poderia também diminuir. Um tijolo, uma pedrinha, um grão de areia, uma poeira. Então, tanto faz aumentar como diminuir. O que vai acontecer? Ó, o verbo poderá aparecer no plural ou concordar com o elemento da série, o último elemento da série. Então, ó, um ano, um mês, uma semana, um dia. Um ano é grande, um mês menor, uma semana menor ainda, um dia. São necessários para resolver este problema. Então, aqui, ele jogou no plural. Mas ele poderia também falar, um ano, um mês, uma semana, um dia. É necessário para resolver esse problema. Porque aqui ele concordou com dia e aqui ele concordou com todos. Tá? Então, como eu disse, um olhar, um aperto de mão, um abraço, um beijo, selaram aquele encontro. Tá vendo? Ou selou aquele encontro, porque aí eu concordei com o último. E agora, para a gente parar, você pode ter 1000 palavras. Se no final você usar um pronome indefinido, né, ou um pronome demonstrativo, isso, nada, alguém, ninguém, tudo, o verbo vai concordar com essa expressão. Você fala Anthony, Marcos, Vivian, Nath. Ninguém errou a questão. Ninguém. Então, eu resumi todos vocês com a palavra ninguém. Tá vendo? Aí eu falo pão, leite, doce, sorvete, picolé. Nada fez ele falar. Tá vendo? Nada fez. Nada o fez falar, né? Dá uma linguagem mais formal. Nada o fez falar. Aqui.
prosperidade, segurança e alegria. Isso é o que eu quero. Isso é. Tá vendo? Por quê? Porque ele resumiu tudo que ele disse antes na palavra isso. Doces, salgados, bebidas e enfeites. Tudo está preparado para a festa. Aí, como eu disse, Manuel, Joaquim, Pedro, Joana, ninguém compareceu à festa. Claro, você vai concordar com a palavra ninguém. E aí a gente para, porque eu sei que vocês já estão cansados, né? Aí amanhã eu termino isso daqui, e aí eu vou vir com alguma coisa de redação também, mas aí eu só falto esse pedacinho que eu vou colocar aqui. Pronto. Que agora, amanhã a gente termina isso daqui e eu falo alguma coisinha de redação, tá? Então fiquem com Deus, vão almoçar, que deve estar com fome já. Tiveram quantas aulas hoje? 3? Então, e aí nós vamos, né, se Deus quiser, seguir em frente. Outubro, chegando. Tranquilo? Estão tranquilinhos? Ai, meu Deus, mas vai estar tudo certo esse ano, né? Chega. Eu acredito que esse ano vai ser um ano bom para vocês. Né? Assim, considerando o nervosismo, considerando, mas infelizmente, que está aqui, né, Marquinhos? Estou vendo. Infelizmente, teve gente, né, que ficou no prejuízo mesmo. Tem jeito, né? Não dá mais tempo de querer recuperar uma coisa que ficou lá para trás. Vocês não. Aí, estudando, firme, se Deus quiser. Tudo certinho. Então, tá, fica com Deus. Até amanhã. Tchau.